E aí, galerinha, muito boa noite a todos. 26/9, 19/12. Vamos aí para mais uma análise de mercado, galera, direto ao ponto, sem muita enrolação. Vamos aqui. Hoje foi um dia que eu operei, né, galera? Segundona. Ih, rapaz, a psiquiatra já tava dando aqui as loucuras dela, né? Galera, o que falar de hoje, né? O que falar de hoje, galera? Quem assistiu a análise, eu vou deixar só um pedacinho da nossa análise de ontem, né? Explicando para vocês o movimento. Mesmo que eu acreditava que em uma alta, né? Eu acreditava que o mercado deveria fazer esse movimento aqui para a gente pegar uma compra para subir, né? Só que o gap abriu para baixo dessa concentração e eu também falei, caso o mercado abra abaixo dessa concentração, qual era o melhor local de venda. Então, eu vou deixar um pedacinho aqui da gravação aqui para vocês aqui, beleza? Beleza, deixa eu voltar para chegar nesse nível para ver se a gente não vai romper para aqui, galera. Esse aqui foi o que eu falei, né? Primeiro aqui, ó, a gente falando aqui em um gap que a gente viesse fazer um corretivo nessa região para comprar nessa região, stop aqui para poder subir, né? E ter essa alta aqui, ganhar com essa alta. Ou então se a gente perdesse aqui esse nível aqui e rompesse. Logo após eu falei onde a gente teria que vender. Presta atenção aí. Para cima, se a gente não romper para cima, começar a cair, aí sim vende, stop aqui acima para tentar a andar para baixo. Então fica bem claro que se o mercado ele rompesse essa região ou abrisse abaixo dessa região, nossa venda era nessa região justamente para a gente surfar essa onda aqui para baixo. E um pouquinho mais lá para frente do vídeo eu falei o seguinte. Aí nesse momento eu estou falando de gap, tá? Gap abrindo aqui nessa região ou gap abrindo abaixo. Então te liga. São aqui para comprar bem. Se o gap abrir aqui para baixo, então nesse momento aqui eu estou falando do gap, se ele abrisse abaixo dessa concentração, e foi o que aconteceu hoje, né? Caso a gente abrisse abaixo dessa concentração, a gente teria que esperar um corretivo vir nessa região para a gente poder vender e surfar com a queda do mercado. Te liga. A gente espera uma correção até esse nível para saber se não vai romper para cima para a gente poder vender. Então essa aqui é a estrutura que a gente... Então ficou bem nítido aqui, galera, essa região, né, com o gap abrindo para baixo, beleza? E o que acontece? O gap ele abre para baixo, galera, tá aqui, ó. Ele abre para baixo, eu falei, espere um corretivo nessa região, justamente para a gente poder vender com tranquilidade. A gente tinha um ponto muito saudável de trade, um trade de alta probabilidade de acerto. Então a gente fez 2.665, se eu não me engano, pontos nessa região. Isso aqui foi falado ontem, então, a gente tinha essas possibilidades. Então, o que o corretivo? A, B, C, vendi nessa região e stop ficou acima dessa barra e aí a gente surfou essa onda. Quando o mercado veio nessa região aqui, eu fiz minha parcial, travei o trade no 0 a 0 e saí lá no finalzinho do mercado, galera. Então, isso aqui não foi uma leitura que a gente teve hoje, foi uma leitura que a gente teve ontem. Então, por isso que é muito importante, sempre que acaba o pregão, a gente estude para ficar preparado para o dia seguinte. Se você quiser olhar aqui mais detalhado aqui, ó, se for traçar aqui um ABC, ó, A, B, C, ó, lá está, uma onda corretiva, ó, bem certeira, bateu no 100%, e aí o mercado veio para baixo. Então, assim, isso aqui é uma coisa que a gente já estava analisando ontem, tá? Então, não tem segredo. Então, o que aconteceu no mercado hoje foi isso, foi bem tranquilo, a gente só precisou de um trade, só de um tiro, e é o que a gente precisa para fazer boas operações, galera. Não precisa ficar fazendo 10, 15, 20 operações no dia. Fez uma de qualidade, já era, morreu, beleza? Então, é isso que aconteceu no pregão de hoje, certo? O mercado não abriu aqui em cima, então a gente não tinha por que comprar. E se abrisse aqui em cima, eu comprasse e levasse stop, eu virava minha mão, justamente porque a gente estava rompendo uma região muito interessante, beleza? Galera, então vamos lá. O que está acontecendo agora? O mercado deu essa desabada, depois pegou aqui nessa região, que é uma região de resistência, vocês sabem disso, e agora a gente está vindo buscar novamente uns 127% dessa onda para baixo, nessa uma possível onda C, ó, porque o mercado ele fez aqui uma estrutura ABC, veio aqui, segurou aqui no 127, subiu, foi lá na parte superior, depois desceu de novo, segurou no 127, subiu e novamente está vindo testar o 127. Será que amanhã é um pregão de alta? O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, olhando o gráfico diário, só o gráfico diário, sem ter olhado ainda os menores gráficos, eu já olhei porque eu operei hoje, então foi tranquilo, então já sei de cabeça. Mas olhando apenas um gráfico diário, eu acredito sim que amanhã seria um mercado de alta, né? Justamente pelo diário que a gente está sempre de uns 127%. 100%, 127% seria, 127% na verdade seria o máximo da correção de uma onda, né, de uma onda ABC para baixo. Então assim, a gente está batendo em um nível de suporte, então, né, se a gente está em nível de suporte, a gente pensa em um pouco de alta. Mas é como eu sempre falo para vocês, eu falar sempre isso para vocês, não é só porque a gente está em nível de suporte ou resistência que a gente não pode comprar ou vender. A gente está em nível de suporte? Tá. É por isso que eu vou pensar que é compra? Não. Aí tem que ver o contexto. Muitas das pessoas se atrapalham muito nisso porque acham que vem para o mercado e fala assim, pô, eu estou em nível de suporte, eu aprendi que a gente compra em suporte.
e a gente vende em resistência. E não é bem assim, galera. Tem que entender o contexto do mercado. Aqui está me dizendo que eu tenho um grande suporte. Beleza. Então, só por isso eu vou comprar? Porque a gente está em suporte? Não. Aí tu vai ter que ver os outros tempos gráficos, vai ver o que o mercado está fazendo, onde é que o mercado está se posicionando, onde tem fluxo, onde não tem, para poder, sim, bater essas análises com os próximos tempos gráficos. É isso que eu falo isso aqui para vocês todos os dias. Primeiro a gente começa com o gráfico macro, que é o gráfico diário, para a gente poder entender o que o mercado está fazendo, e depois a gente vai para os gráficos de M10, M1, que é o gráfico de execução, e M5, beleza? Então, vamos sempre começar com essa dinâmica. Então, aqui eu já entendo que a gente está em uma região de suporte. Então, eu quero saber se os outros tempos gráficos eles vão me confirmar esse padrão, beleza? Então, quando eu ver um gráfico de M10, o que acontece? A gente fez essa região aqui, essa região de POC lá do pregão do dia 20, foi uma região muito forte de resistência, por isso que a gente vendeu nessa região. Agora a gente fez uma região aqui, ó, que se eu for pegar esse pregão aqui, somar os três últimos, ó, ele ainda vai me dizer que o maior pico de volume é aqui. Se eu pegar e botar só nele, né, só nesse pregão, ele vai me dizer que está aqui embaixo, tá? Ou seja, eu tenho essa região aqui desses últimos pregões, né? E eu também tenho essa região aqui de POC nessa região, que se eu for traçar ela para cá, ó, ela vai dar na mesma região. Você está vendo? Então, eu tenho isso. Posso deixar aqui mesmo como é que tá. Então, aqui eu sei que eu tenho dois níveis de POC. Eu tenho esse nível de POC e tenho esse nível de POC. O que eu quero dizer para vocês é que a gente tem uma concentração de valor nessa região aqui, ó. A gente tem uma concentração de valor nessa região e a gente tem uma concentração de valor também nessa região. A gente está entre dois níveis de POC. Entre não. A gente já rompeu esse nível de POC. A gente fez um range aqui, ó. A gente segurou e veio para baixo novamente. Então, fez aqui uma distribuição nessa região. Então, será que amanhã a gente vai conseguir voltar para testar essa região de nível de POC para poder descer e aí fazer uma onda 1, uma onda 3 para baixo? Então, isso já começa a ficar desenhado na minha cabeça de forma automática, porque eu já estou acostumado com isso. Então, assim, teoricamente, olhando o gráfico de M10, eu consigo ver esse padrão aqui de possível onda 3 para baixo. Agora, se isso vai se confirmar ou não, eu não sei. Então, eu vou deixar esse tempo, esses últimos pregões desse jeito mesmo, porque se o mercado for para cima, ó, eu vou só marcar aqui rapidinho, só para a gente ter uma noção do que eu estou falando. Eu vou botar aqui, tá? Nível de POC. Eu vou deixar ele aqui meio que transparente, eu vou botar vermelho, amarelinho, né? Pronto, eu tenho esse nível aqui. Então, se eu tenho esse nível e a gente fez uma distribuição, eu acredito que o mercado ele vai querer testar essa região novamente, como fez aqui, porque aqui daria um trade de venda novamente, com stop super curto, para tentar fazer essa onda para baixo. E assim concluiria uma onda 3, tá? Ainda teria a onda 4 e a onda 5 para baixo, para acabar com o ciclo aqui, né? E você pode até falar assim que isso aqui poderia ser uma onda 1, uma onda 2 e uma onda 3 macro. Estou falando aqui no micro, beleza? Então, assim, eu já começo a perceber esse tipo de padrão. No gráfico diário, eu acabei de explicar para vocês que a gente sempre tem que ver os outros tempos gráficos para poder tomar a melhor decisão. No tempo gráfico diário, o que eu tenho aqui? Uma região de suporte. Então, possivelmente, se eu fosse só analisar gráfico diário para operar, eu teria que botar uma compra nessa região. No gráfico de M10, me diz o seguinte, que a gente está abaixo dessas regiões de valores. A maior concentração de hoje está aqui. A dos três últimos pregões, na verdade, é 21, 22... 20, 21, 22, 23 e 26 são os últimos 4 pregões. A maior concentração está aqui em cima. A maior concentração do pregão de hoje está aqui embaixo, que foi o que eu desenhei para vocês. Então, aqui está me dizendo que a gente está abaixo dessa concentração. Então, não tem por que eu pensar em compra, tá? Não tem por que eu pensar em compra. Ah, mas o mercado daqui pode vir até aqui. Pode me dar 800 pontos. Beleza, pode, mas eu não tenho nada que segure o mercado aqui embaixo. Não tenho nada. Se eu for no M5, será que eu não tenho? Cara, não tem nada que me interessa. Tá vendo que está perdendo todas as estruturas aqui, ó, tá abaixo desse negócio aqui, ó, tem um fundo. A galera gosta de chegar aqui e falar para mim que isso aqui é um suporte, porque foi um fundo aqui. Não vejo nada de interessante aqui nesse nível. A gente não vejo nada de interessante aqui nesse nível. A gente perdeu todas as estruturas que tem aqui de POCs. Então aqui para baixo a gente tem uma lacuna aqui, né? Então a gente tem uma região muito sem volume. Então eu acredito que o mercado, para ele pegar uma tendência de alta, a gente teria que romper essa região para poder tentar chegar nessa outra região. O que eu quero dizer é o seguinte, se o mercado for de alta amanhã, eu não compraria nessa região, se você quisesse uma estrutura e rompesse para cima. E mesmo assim, eu fazendo uma estrutura de alta, coisa que eu não posso falar para vocês agora porque o mercado está fechado, mas se a gente fizer uma estrutura de alta aqui, a gente fizer uma acumulação e o mercado romper para cima, a gente tem esse nível aqui interessante,
que é a melhor concentração do dia. E aí, será que eu vou dessa concentração aqui ou eu vou nessa concentração aqui? Então a gente fica com a POC contra outra POC, então é muito ruim. Eu não costumo fazer isso, tipo de operação. Eu prefiro que o mercado ele vai logo para cima, para chegar aqui os 1.000 pontos, 500 pontos aqui nessa região, para eu poder vender aqui, para poder surfar essa onda. O mercado nada, ele pagou aqui, se eu tivesse entrado comprado nessa região, porque dava para entrar comprado aqui. Por quê? Porque o mercado ele abriu em cima da POC, aqui, ó, tá vendo? Então, se eu fosse seguir o raciocínio aqui da POC, é porque tá bem aqui, vamos botar aqui, né? Ele me daria quase 1.000 pontos aqui, é uma pontuação boa. Só que vocês sabem que eu não gosto de operar, fazer mais de 2 operações. Eu só faço 2 operações que eu tomo um stop. Meu tipo de operação é uma operação, então eu tenho que pegar, filtrar a melhor operação do dia para poder fazer isso. Então, na minha opinião, a melhor operação do dia foi aqui em cima. Então, por que eu ia comprar aqui? Eu queria que o mercado chegasse nessa região aqui para eu poder vender, porque eu sabia que essa aqui, eu sabia não, né? A gente tem em mente que essa aqui seria a melhor oportunidade de venda nessa região aqui, porque aqui me daria mais pontos do que aqui. Olha aqui quantos pontos a gente fez. Então, assim, a gente tem que filtrar as melhores operações do dia. As melhores não, a melhor operação do dia. Minha cabeça é desse jeito. Eu filtro a melhor operação do dia. Então, a melhor operação do dia para mim foi aqui. E antes de fazer esse trade aqui, lá eu avisei para vocês, pô, o mercado abriu aqui abaixo, eu vou ter que esperar uma correção aqui nesse nível para poder vender. Então, antes de eu vender, eu falei dessa estruturazinha aqui, desse ABCzinho para cima. Então, assim, eu procuro sempre a melhor operação. Para eu não ter que ficar toda hora, fiz uma operação aqui e eu vendi. Agora eu vou zerar minha posição, agora eu vou entrar comprado. Agora... Não, eu tenho que buscar sempre a melhor operação. A minha cabeça já está desse jeito, tá? Já está enraizada, certo? Então, a melhor operação para mim seria em cima dessa região. Ó, seria em cima dessa região. Então, assim, se eu pego essa operação, eu não compraria nessa região, não compraria. Aí esperaria o mercado vir aqui fazer aqui. Isso, pronto. Fez isso, aqui para mim seria a melhor operação de amanhã. Porque eu vendo nessa região. E aí tento surfação para baixo. E meu stop fica muito curto. Se pegar meu stop, eu não faço nada. Eu espero o mercado andar, poder voltar aqui, não perder novamente essa região, aí sim eu compro para tentar surfar essa onda, e possivelmente a gente vai buscar esse nível. Então aqui é o momento de costurada, nessa região. Porque muitas das vezes o mercado vem, rompe, pega teu stop, aí você entra comprado. Só que aí o mercado vem, perde força, pum, rompe para baixo aqui, é o segundo stop, eu não entro no segundo com mais de 2 trades. Então eu pegaria um stop aqui, compraria aqui, levaria outro stop aqui, então não opero mais. Então para isso eu espero o mercado voltar, confirmar essa região para poder comprar novamente. Aí eu compro essa região aqui novamente, o mercado ele anda, mas perde força e me stopa, beleza, desliga o computador, foi outra coisa. Não aceito mais de 2 stops no dia, tá? Então aí aqui eu não faço mais. Por mais que aqui ele rompa, me pega meus 2 stops aqui, eu teria uma oportunidade de vender bem grande, eu não faria isso, tá? Geralmente eu não faço. Geralmente eu não faço. Tem vídeo que eu faço, mas geralmente eu não faço. Então, assim, o que eu acredito é isso. Para mim, a melhor operação do dia, né? A melhor operação do dia seria nessa região aqui, ó. Então, se chegar aqui, a mesma coisa como aconteceu aqui, ó. Se chegar aqui nessa região, eu vou vender ele novamente para tentar a situação daqui para baixo, porque eu tenho parceiros nessa região aqui, entendeu? Eu tenho parceiros nessas regiões. Porra, minha internet tá uma merda aqui, né? Ó, subiu as paradas aqui, deixa eu ver aqui. Então eu tenho parceiros nessa região. Sumiu não, é porque eu tirei daqui, galera, foi mal. É porque eu tava pensando que eu tava no gráfico de M5. Então eu tenho parceiros aqui, ou seja, tem pessoas que estão interessadas, quando eu falo pessoas, instituições que estão interessadas no preço abaixo desse nível. Então, se o mercado ele chega e vem testar essa região aqui, eu sei que eu tenho um parceiro comigo aqui, diferente daqui. O mercado abriu e tá começando a subir. Quem é o parceiro que tem que ir para segurar esse preço? Quem? Não tem ninguém aqui embaixo aqui que vai falar assim, não, se o mercado descer aqui, eu vou segurar o preço para botar para cima. Eu não tenho parceiros para eu entrar em uma operação comprada aqui. Eu não tenho, galera, eu não tenho. Não vai me dizer que isso aqui é um suporte, tá? Não vai me dizer, isso aqui é um suporte porque o mercado parou aqui. Não, aqui não tem parceiro, aqui eu tenho. Você tá vendo que eu tenho parceiro aqui dentro? Aqui eu tenho parceiro. Tá vendo que os barcos são tudo com alto fluxo? Então, eu sei que tem gente aqui. Então, para mim, seria mais viável o mercado chegar nessa região para eu vender para poder surfar a onda para cima. Porque aqui tem parceiro, aqui embaixo não tem. Beleza? Então, entendendo isso, né? Então, a gente já tem aqui uma divergência do gráfico de M10 para o gráfico de BOVA. O gráfico de BOVA me diz que eu tenho que comprar, mas o gráfico de M10 me diz que eu tenho que, a longo prazo, ao decorrer do tempo, né? Das horas aí de amanhã,
eu tenho mais uma tendência formada de queda e não de alta, a não ser que a gente rompa aqui para cima, ou então o gap abre aqui acima. Se o gap abrir acima, novamente, o que eu falei para vocês ontem, se o gap, eu acredito que o gap vai vir para cá para baixo mesmo para fazer essa estrutura. Agora, se o gap amanhã ele abre para cima dessa concentração, aqui eu vou ter um monte de gente presa aqui, ó, nessa distribuição. Aí o mercado ele tende a voltar para testar essa região. Aí sim eu compro com stop aqui para que a situação anda para cá. Aí é outros 500. Mas eu já estou preparado também para esse tipo de gap. Eu estou preparado para os dois tipos de gap. Mas o gap que eu acredito é um gap de queda. E uma tendência de queda para o pregão de amanhã, tá? Olhando apenas o M10. Eu tenho que olhar os outros agora para a gente entender, certo? Então isso aqui é a maior concentração que a gente tem no pregão do M10 aqui. Pregão do M10. Pregão no gráfico de M10, beleza? Quando a gente fala no gráfico de 1 minuto, o que a gente fez aqui no gráfico de 1 minuto? Olha que interessante. Gráfico de 1 minuto aqui a gente tem esse camarada aqui que eu falei para vocês que estava disputando com esse camarada, só que isso aqui já era, levou stop, porque esse camarada aqui ainda está no comando, tá? E a gente perdeu a difference deles. E aí eu tinha também como escora na minha venda, eu tinha essa distribuição, essa possível acumulação, a gente rompeu, voltou aqui testar, não conseguiu mais, segurando na média desses camaradas aqui, que agora virou resistência. E a média também aqui em cima, de 101, 121, que era daquele camarada dos vendidos, né? Desse camarada aqui que estava em cima do nível de POC, que estava aqui, ó. Agora lascou, né? Que é 2005 aqui. Ó, tá vendo? Conectando ao servidor. Cara, essa internet me mata, velho. Ah, me mata. Enfim, eu peguei, né? E fiz aqui, ó. Tracei a difference daqui, ó. Porque aqui era o nível de POC. Então, esse nível de POC aqui, a gente fez essa ancoragem justamente, né, nesse ponto. Então, eu tenho uma estrutura aqui, eu tenho um range que aparentemente parecia ser uma acumulação e eu não comprei, porque dava até comprinhas aqui, eu não comprei justamente porque estava em cima da POC e estava com essas duas regiões aqui interessantes de difference. Então, por isso que eu não comprei. E a gente estava em cima de uma POC, galera. Então, não tinha como comprar essa região. Então, por isso que eu me dei de bem nesse trade aqui hoje. Beleza? Então, aqui a estrutura que eu tenho é o seguinte. Eu tenho aqui o nível de distribuição. Cara, mas que internet. Mas espero que não atrapalhe o vídeo. Tá? Então, eu tenho o nível de distribuição. A gente distribuiu aqui. Tá? A gente distribuiu aqui. A gente nem veio testar 50% para poder ter uma entrada assim, tipo assim, agora testou uns 50% do canal para poder vender, né? A gente não fez isso. Beleza? E aí o mercado veio totalmente para baixo. Então, assim, cara, eu vou tirar essa difference aqui, tá? Essa difference. Na verdade, eu deixo essa difference aqui. Vou tirar. Vou deixar a roxa mesmo, 111,251. Tá? Poderia traçar uma difference aqui agora também. Né? Por que eu poderia traçar uma difference aqui? Porque está no nível de POC. Então, se eu for traçar aqui, ó, se eu for pegar aqui... cara, mas não tá horrível, ó, não fez a POC aqui para mim. Pera aí, galera, bora ver aqui se a gente consegue. Para eu traçar a difference para vocês entenderem. Eu poderia pegar a difference aqui e traçar aqui agora. Poderia não, vou fazer isso, tá, galera? Vou fazer isso. Mas a internet também tá muito lenta, cara, muito lenta. Na hora que eu vou gravar acontece isso. E já tem 18 minutos de vídeo. Quero acabar com o vídeo para não demorar muito para vocês. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa difference aqui também, tá? Vou tirar essa difference e vou traçar a difference daqui, galera. Eu vou traçar a difference daqui, beleza? Por quê? Porque tá em cima da POC. Vocês sabem que eu faço isso, né? Então, vamos pegar aqui a difference daqui, ó. Desse candle. Vamos aqui. Desse candle aqui, ó. 10h36, novamente. Olha como sempre acontece esse movimento nesses horários. É incrível, né? 10h36. Então, eu vou pegar um de topo, difference de topo, 10h36. Então, 10h36. 10h36. E eu quero aqui que hoje são 27. 26. Pronto. E aí eu vou dar um OK aqui. OK. E agora eu vou botar a difference, tá, galera? Então, o que eu tô fazendo aqui é só traçando o preço médio da galera. A difference de topo 1. Então, vamos lá. Pronto, é isso que eu quero. Tô pegando deles. E eu nem fiz na hora do pregão, galera. Nem fiz, era pra ter feito, tá? Acabei não fazendo. Beleza, agora eu tenho a difference lá. E aqui, geralmente, eu aumento um pouquinho aqui só por questões estéticas. Pois, então, essa difference aqui que eu tô marcando é a difference desses camaradas aqui, ó. Desse ponto aqui. Caraca, mano. Desse ponto aqui, ó. Por quê? Porque foi dentro do nível de POC. Então, por isso que eu tô traçando a difference daqui, certo? Então, eu tô traçando a difference dessa região. Aí, eu tenho médio. Coisa que eu no final do pregão, que eu poderia ter feito. Então, eu tenho médio.
Caraca, mano. Eita, pô. Ué, tem um médio aqui, né? Desculpa, né, galera? E aí a gente teve uma tendência altamente aceitável de queda. Tá vendo que não veio mais testar? Então aqui a DIF está marcada aqui nessa distribuição, beleza? 110, 433, ou seja, o mercado ele pode chegar até nesse nível aqui, que para mim se eu tiver uma barrinha vermelha, barrinha laranja, aqui para mim é interessante, tá? 110 seria mais ou menos aonde? Ó, 110, 433, 110, 433. Galera, é o seguinte, eu vou pausar o vídeo, vou botar a internet do meu celular, porque a internet aqui de casa tá bugada, aí vai ficar ruim para fazer o restante do vídeo com vocês, beleza? Só um minutinho aí. Pronto, galera, peguei até um pouquinho do raciocínio aqui, porque eu tive que reiniciar tudo ali, cara, para poder voltar. Mas eu tava falando de preço médio e tudo, que eu peguei a DIF, coloquei desse ponto, justamente por conta da concentração de volume que a gente fez hoje aqui, apesar que eu não tracei aqui, né, porque eu já tinha no M10 aqui eu já tinha sombra, então eu não tracei, mas de qualquer maneira vocês sabem que eu tô pegando desse médio aqui, né, desse ponto, que foi meu ponto de entrada praticamente, um pouquinho mais abaixo do que isso. E então o médio está lá no 110, 443. Então é um médio que seria interessante, né? 110, 443. 110, 443, ó. É mais ou menos por essa região aqui, né? O médio deles. Só que aí estaria passando dessa região de maior concentração de volume, né? Deixa eu só ver um negócio aqui. Essa POC aqui é do POC do dia 15 de setembro. Vou deixar ela, porque se tu for colocar aqui no que ó, é praticamente uma POC dupla nessa região. Então eu vou tirar essa POC de lá, eu sei que ela é dupla, tá? Eu sei que ela é dupla e eu vou botar aqui agora. Você tá vendo que quando a gente tem a maior concentração de volume, tem essas regiões, essas barras, eu deixei bem destacadas aqui justamente para isso, né? Então eu sei que eu tenho uma POC dupla, então eu vou passar aqui nesse nível. Pronto, agora eu tenho aqui essa região, que é a região interessante. Olha como acontece depois que a gente rompe, a gente volta para testar ela aqui, olha só a sombra que deixa em cima desse nível aqui. Tá entendendo? Então, assim, é uma coisa muito interessante, né, cara? Coincide muito, né? Galera que não acredita muito aqui, né, nesse tipo de operação, não tem o que falar, né, galera? Olha só, com respeito demais. Então, pronto, isso aqui é o M5, né? Então, o M5 aqui, possivelmente, a gente pode sim ter uma alta até esses níveis aqui, seria uma alta de 853 pontos. Eu não pegaria essa alta, eu não compraria nessa região, porque eu não tenho parceiro aqui para segurar esse preço nessa região. Aqui eu tenho parceiro para segurar esse preço, para não deixar passar para cima aqui dessa região. Então, aqui para mim seria a melhor oportunidade de venda, tá? A melhor oportunidade do dia. Caso isso não ocorra, a gente não venha testar essas regiões, a gente vai ter que esperar montar uma estrutura. Quando eu falo montar uma estrutura, é barra vermelha, é um movimento aqui do mercado aqui em range, anda no lateral, teste de oferta, demanda, absorção, tem que esperar algum desses sinais para poder fazer a entrada de compra ou de venda, tá? E por mais que a gente faça uma estrutura de alta, que a gente faça uma acumulaçãozinha nessa região amanhã, eu não vou comprar, talvez até compre, mas nessa região aqui para mim seria a melhor região. Então eu posso comprar se fizer uma estrutura de alta, se a gente conseguir fazer um nível de acumulação, mas nessa região aqui eu tenho que desfazer minha posição para eu fazer a contramão do mercado. Isso tudo é stop, beleza. Não tem problema, porque eu já peguei uma pontuação boa daqui para cima, entendeu? Então, galera, é isso que eu quis passar para vocês. Então, gráfico de 1 minuto, a gente tem a DIF aqui passando nessa distribuição. Então, a gente tem aqui uma distribuição top aqui, uma tendência de queda perfeita, porque a gente não foi testar mais esses níveis do preço médio dos caras que estão nessa região. Gráfico de M10 aqui é a mesma coisa que eu falo para vocês do M5, a gente vai ter que vir testar essa região aqui. Para mim, essa região seria a melhor região para fazer operação no pregão de amanhã. E no BOVA tá me dizendo aqui que eu estou em nível de suporte, então possivelmente a gente pode ter uma altazinha aí, tá? Mas colocando em relação aos outros tempos gráficos, né? Então o BOVA, o M10 me fala que a gente tem uma tendência de queda formada, mas a gente pode ter uma alta logo no começo do pregão, tipo até mais 10 e 30, que é mais ou menos quando acontecem os movimentos, os grandes movimentos. Mas eu acho que daqui a gente não passa. Se passar daqui, beleza. Aí já é dos 500, já é de alta. Gráfico de 1 minuto, a gente está abaixo do médio, está abaixo da distribuição. Então, se a gente for fazer alguma coisa, a gente teria que vir buscar esse médio aqui. Então, até esse médio, para mim, a tendência ainda é de queda. Tá? Gráfico de 5 minutos é a mesma coisa, beleza? Não tem o que falar. Galera, então é isso que eu quis passar para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Se esse conteúdo te ajuda de alguma forma, por favor, deixa aquele likezinho, compartilhe o vídeo com mais pessoas para que as pessoas também conheçam. Para quem está começando, na verdade, né, conheça um pouquinho dessa metodologia de volume, de market profile, preço médio, absorção, essas coisas todas aí que a gente aprende por aí. Então, assim, para mim é um grande prazer estar aqui todo dia. Isso me ajuda muito a eu crescer, né? E também eu sei que o pouco que eu conheço aqui, o pouco que eu
sei, eu também passo para vocês. Então, isso é uma troca muito legal. Então, por favor, deixa aquele likezinho para fortalecer o canal, compartilha se possível, tá? Qualquer comentário, elogio, sugestão, críticas, vocês podem deixar aí embaixo que a gente responde, beleza, galera? Muito obrigado por tudo, tamo junto, boa operação a todos. Até amanhã. Os